Gostaria de perguntar como lidar com a sensação de morte de um ente querido. Meu pai tem 62 anos e super saudável. Mesmo assim, fico com esse medo que aconteça algo com ele. Fico pensando, né, quando ele morrer, como eu vou lidar com a situação, com a saudade. Você dá um exemplo para nós aqui do que faz a nossa cabeça, né? Tirando a gente da realidade presente e nos projetando lá para frente em possibilidades que nunca vão se concretizar, não do jeito que a gente pensa. Tudo isso com que você se preocupa a respeito do seu pai não vai acontecer, não do jeito que você está pensando. Vai acontecer de um outro modo completamente diferente e certamente vai acontecer, porque vai acontecer com todos nós, né? Vai acontecer com você também, né? Todos nós. Em algum momento começamos esse ciclo existencial e vamos encerrá-lo, né? A vida tem começo e fim. Do lado de fora. Do lado de dentro, ela não tem fim. Do lado de dentro, na realidade, né, em Deus, a vida não tem fim. Então, a morte não existe, né? O que a gente observa e chama de morte são processos em que a vida se transforma do lado de fora, né, para os nossos sentidos, né? Então, a gente está observando um fenômeno, o fenômeno aparece em algum ponto, aí você observa, ele faz o seu ciclo, e quando ele termina, ele desaparece. E você não o vê mais. Então essa é a manifestação no mundo de um espírito, que é essencialmente a pura consciência, que vem de Deus, que é a fonte da pura consciência. E nessa fonte, aí é você de verdade. E o seu pai, nessa fonte, é o seu pai de verdade. Portanto, você e o seu pai, nessa fonte, não tem possibilidade de ficarem separados. Ou seja, na realidade, que é na vida essencial, fundamentalmente, não existe separação. Ela existe no plano da forma, aqui do lado de fora, onde o fenômeno se manifesta, onde se manifestou o seu pai, ele nasceu primeiro que você, 62 anos atrás, depois nasceu você, e então ele aqui, você aqui, olhando de fora, é um aqui e o outro ali, são dois, porque são camadas e camadas para formar, para configurar essas manifestações psicológicas, corporais, né? O seu pai de um lado, você do outro, né? O foco da energia da consciência de Deus, que é o ser único, a fonte de toda a consciência, a única fonte, o único ser, ela dá a vida e se manifesta como seu pai, naquela configuração, nas particularidades que você conhece do seu pai. E faz a mesma coisa com você, mas é o mesmo ser. Aí quando desaparece o seu pai do lado de fora, o fenômeno, vamos dizer que o seu pai se chame João, o fenômeno João começou e terminou, não se vê mais do lado de fora. Mas a vida que é João, a vida que sustentava João, ela continua. E ela continua lá dentro de você, porque é a mesma vida que te sustenta. Você ainda continua a se manifestar. Um certo aspecto seu, que é a porção mais concreta, a camada mais sólida, né, da sua manifestação, ela continua ainda observável do lado de fora. A do seu pai, daqui a algum tempo, não será mais. Provavelmente ele encerra o ciclo dele primeiro que o seu. Mas a vida de Deus que sustenta a tua consciência, ela é a sua verdadeira vida. Porque essa camada externa em que você se manifesta, ela também vai desaparecer como um fenômeno externo. Ou seja, na realidade, de novo, na realidade, não tem como você se separar do seu pai. É só para quem olha de fora que existe a separação. Aqui no mundo da dualidade. Então, o seu João de um lado e o do outro. Mas é muito legal isso, né? A interação, a relação pai e filho, que coisa importante, que coisa maravilhosa, a relação pai e filho, como eu valorizo isso, né? Mas
mas ela tem o seu ciclo. E quando ele terminar, eu estou te respondendo isso de coração, por quê? Porque eu amava meu pai, o meu pai era a criatura mais querida da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. E porque ele me amava muito também, desde que eu nasci. Então, eu sou muito grato a Deus pelo pai que ele me deu nesta vida. E eu tinha essa preocupação, eu me identifico com esses seus pensamentos. Desde menino pequeno, eu tinha preocupação com meu pai. Ele fumava, eu ficava atormentado porque ele fumava muito, eu não queria que ele ficasse doente, eu não queria que ele passasse sufoco por causa do cigarro. Tentava convencê-lo a parar de fumar e ficava preocupado quando ele viajava e atormentado com a possibilidade de acontecer alguma coisa com ele, ficar sem meu pai. Era muito difícil pensar nisso. Mas um dia aconteceu e o meu pai partiu. Olha, se eu soubesse, foi triste. Eu chorei 2 vezes e era a medida da expressão do meu sentimento. Eu precisava expressar aquele sentimento, aquele choro. Aquele choro que eu estava chorando era a tristeza que eu estava curando. Eu estava trazendo para o presente todos os sentimentos do menino, sentimentos de verdade. Não eram os pensamentos do menino que se preocupava em perder o pai. Porque eu pensei muito, eu me preocupei demais. Isso não tinha, nenhum desses pensamentos tinha cabimento. Porque nunca aconteceu do jeito que eu me preocupava que poderia acontecer. Nunca, jamais aconteceu. Aconteceu de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. E para essa maneira, como aconteceu, eu estava preparado. Eu tinha todos os recursos. Eu tinha as condições que eu precisava para resolver. A dor, sim, é uma dor. Né? Você chora, você sente tristeza, você sente saudade, você sente falta, e aquilo é como uma ferida, uma amputação que dói na hora, mas depois continua doendo, mas o tempo vai passando, aquilo vai melhorando e passa. Porque é o lado de fora, é a pessoa, é o aparelho, é a nossa psicologia humana que tem as emoções. Então, tem o tempo, as emoções têm o seu tempo, a perda tem que ser resolvida, tem que ser chorada, tem que ser manifestada. Não é para tomar remédio, não. Não é para tomar nada que anestesie a tristeza. A tristeza que está sendo sentida, é a tristeza que está sendo curada, é preciso ser chorada, é preciso se manifestar. E isso tem o seu tempo. E depois que passa, aquilo cicatriza e fica inteiro. Fica íntegro de novo, né? No espírito, no coração, fica inteiro de novo. E eu sei, e posso te dizer com a maior segurança, que eu não perdi o meu pai. Eu não perdi o meu pai. Você não vai perder o seu pai. O meu pai está comigo. Eu estou com o meu pai em espírito, em Deus. Eu estou com o meu pai. E aí eu olho no espelho de vez em quando, eu até assusto. Eu olho para a minha mão, de vez em quando, eu até assusto, porque é a mão do meu pai, é a cara do meu pai. E é legal demais. Né? É legal demais porque a gente é farinha do mesmo saco. E em espírito ele está presente comigo. Outro dia eu fui tomar eu já comentei com vocês que de vez em quando, lá uma vez por semana, a cada 15 dias, eu vou lá na doceira, eu sento na mesinha, peço um café e um doce, que é o que eu mais gosto. E aí, tomando aquele café, eu me lembrei que o meu pai gosta de café, gostava de café. Olha, meu pai gosta de café. Então, peraí. Ele não tem corpo, né? Porque a manifestação corporal do pai já foi. Mas ele é vida, ele é consciência. Né? Então, por intermédio de Deus, primeiro quem eu convido para compartilhar o café, não é só o café e o bolo, não, mas é a refeição também. É Deus, né? Porque eu tenho que estar consciente, eu tenho que estar de coração. Mesmo jeito que você tem que estar de coração na hora da crise, na hora da tristeza, do luto,
porque ali é Deus com você, fazendo o serviço do alívio, da cura, da terapia, daquela dor, daquela tristeza, e pronto, dali a pouco você está muito bem. Do mesmo jeito que você compartilha com Deus aquele momento de dor, aquele momento de crise, você também compartilha com Deus aquele café. Porque é Deus que está, por seu intermédio, é Deus que está saboreando aquele alimento. Então, nada mais justo, nada mais adequado do que você usar a liberdade que Deus te deu, a liberdade de escolher. Assim, eu escolho convidar Deus. Conscientemente, deliberadamente, eu quero Deus aqui compartilhando comigo. Ele vai compartilhar com você de qualquer maneira, mesmo que você não escolha, mesmo que você não convide. Ah, mas ele prefere ser convidado. Ele prefere que você o reconheça. Para dizer assim, ó, esse café é nosso, ó o sabor, olha aqui meu Senhor, olha aqui meu Pai, olha o sabor deste café, que delícia. Olha, e aí fica bom mesmo, fica bom assim num grau que não tem limite, né, para você sair da confeitaria e transbordando gratidão. Sim, mas não é só. O primeiro convite é para Deus. Agora, em Deus está tudo, em Deus estão todos, o meu Pai está em Deus. Então, na hora que eu estava tomando aquele café com Deus, eu me lembrei do meu Pai. Eu falei, por que não eu compartilhar com o meu Pai este café? E olha, meu coração se abriu. E 20 anos depois da partida do meu pai, né, eu tomei aquele café com ele. Só tinha eu sentado naquela mesa, mas eu tomei aquele café com um bolo com o meu pai. E eu sei que ele gostou. E foi muito legal, muito, muito legal. Então a gente nunca perde. De verdade, a gente não perde ninguém, não perde nada. É que a gente, do ponto de vista humano, é tudo muito relativo, é tudo muito restrito, né? Mas no coração não, no coração essa restrição, né, que existe para a cabeça, que existe para os 5 sentidos, que só nos permite perceber a realidade numa certa faixa, né, do espectro, para o coração não, o coração, no amor você penetra tudo, você não perde nada, né? Ninguém morre,